Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui tratar deste assunto a respeito da nova ordem mundial e do problema do papado, ou seja, da destruição da Igreja Católica através da destruição da própria fé e da hierarquia da Igreja. Então, para nós comentarmos sobre esse assunto, então eu trago aqui para vocês hoje a carta que Francisco escreveu para os participantes da reunião de primavera de 2021, para esses membros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Então ele escreve essa carta aqui para eles, confiada através do cardeal Peter Turkson, que é prefeito do Dicastério da Santa Sé para a promoção do desenvolvimento humano integral. Então aqui você veja que tem ali um dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral. E dentro dessa carta nós vamos perceber elementos importantes para a nossa reflexão e o nosso discernimento a propósito daquilo que está acontecendo hoje na igreja e no mundo. Então a gente sempre lembra que o nosso objetivo aqui não é fundar uma seita, não é ter adeptos, não é fazer com que as pessoas sejam nossos seguidores, mas é mostrar a verdade, segundo aquilo que a gente interpreta na lógica da história e da doutrina católica. Então eu tenho esse compromisso com a verdade e eu peço que todas as pessoas que escutam essas nossas palestras e encontram nelas algum erro, que então proponham e venham para o debate. Porque eu estou disposto a me converter de qualquer erro para a verdade, desde que aquilo seja claramente demonstrado. Agora, se as pessoas estão percebendo que aquilo que nós estamos dizendo é verdade, então que elas procurem agir conforme a verdade. Então não estou querendo dizer aqui que nós somos melhores do que os outros ou que nós temos as verdades e os outros têm as mentiras, mas nós estamos querendo dizer que eu tive a humildade de me converter àquilo que eu percebi que era verdadeiro. Então, todas as vezes que nós fazemos um pronunciamento assim, nós estamos convidando a todos a terem a humildade de mudar de opinião, de refletir, de estudar, de compreender, de pedir através da oração o entendimento e a luz do Espírito Santo para julgar as coisas conforme a doutrina e aquilo que Deus nos revelou, e assim poder compreender todos os fatos da realidade segundo aquilo que a verdade nos ensina. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo veio na Terra e Ele mesmo disse, eu sou a verdade, então fica evidente com isso que Ele não poderia nos dar a verdade durante alguns anos, durante alguns dias, e depois subir ao céu e nos deixar aí na confusão e na mentira. Então é preciso nós acreditarmos naquele que diz, eu sou a verdade, e acreditarmos que Ele não fez um serviço pela metade, mas Ele, ao subir ao céu, deixou pessoas responsáveis por continuar transmitindo a verdade. E pessoas capazes de ter uma infalibilidade, ou seja, um discernimento infalível para julgar entre a verdade e o erro. Então é assim que nós acreditamos. Então veja aqui o que diz Francisco nessa carta que ele escreveu para os participantes desse congresso, que reúne as cabeças do sistema monetário, do sistema financeiro internacional. Então ele diz o seguinte, que nos últimos 12 meses o nosso mundo foi forçado pela pandemia
a enfrentar uma série de crises socioeconômicas, ecológicas e políticas graves e interrelacionadas. Espero que vossas discussões contribuam para o desenvolvimento de um modelo de reelaboração capaz de trazer soluções novas, mais inclusivas e sustentáveis para apoiar a economia, ajudar os indivíduos e comunidades a alcançarem suas aspirações mais profundas e o bem comum universal. Então ele diz que a noção de reelaboração não pode ser satisfeita com um retorno ao modelo desigual e insustentável de vida econômica e social, onde uma pequena minoria da população detém a metade da riqueza. No entanto, a pandemia nos lembrou que ninguém pode se salvar sozinho. Então aqui ele fala em salvação, mas não é de salvação espiritual, não. É salvação num contexto socioeconômico e político, como é o interesse dele. A gente não vê ele aqui falar de salvação das almas. Isso você nunca vai ver. Nós estamos falando de uma salvação diante de problemas. Então é por isso que aqui a gente faz a citação desta entrevista que Monsenhor Viganò fez a Aldo Valli no dia 2 de abril, dizendo que a instauração da nova ordem vai começar justamente com esse pretexto da assim chamada pandemia, deixando muitos com uma sensação nítida de perda da serenidade e da paz interior. Então é interessante aqui esta observação de Monsenhor Viganò, porque ele percebe muito bem que a questão da pandemia, não obstante existir ali alguma coisa, alguma doença, eles fazem com que isso seja manipulado, fazem com que isso seja levado a números que não expressam a realidade e fazem também com que isso seja um pretexto para uma instalação definitiva da nova ordem mundial. Então é aqui que o discurso e também esta carta, especificamente falando, de Francisco, vai concentrar toda a discussão em torno do problema da pandemia. Ele fala do problema do mundo, ele fala de um problema social, econômico e político, de uma crise sanitária, mas ele não invoca o céu. Ele não faz ligação dessas coisas com o mundo sobrenatural. Como seria a lógica de qualquer ministro numa igreja? Mesmo que seja de uma igreja cismática, mesmo que seja de uma igreja herética. Normalmente, quando nós falamos de igreja, nós nos colocamos numa perspectiva sobrenatural. Mas veja que ele vai dizer, aqui continuando a carta de Francisco, ele diz que se queremos que nosso mundo seja um mundo melhor, mais humano e mais unido depois dessa crise, devemos projetar novas e criativas formas de participação social, política e econômica, que estejam atentas às vozes dos pobres e que se comprometam a incluí-los na construção do nosso futuro comum. Isso aqui é palavra de alguém que se apresenta como Papa. Veja mais o que ele diz. Essas relações só podem ser estabelecidas através do desenvolvimento de uma cultura do encontro. Então, esse aqui é outro termo que está muito presente na Fratelli Tutti, nos seus pronunciamentos, nas suas homilias. Então você fala de uma cultura do encontro, onde cada voz pode ser ouvida, todos podem florescer, encontramos pontos de contato, construímos pontes e imaginamos soluções. Então você percebe aqui que ele está muito interessado em unir toda a humanidade, em fazer com que todas as pessoas
estejam juntas à procura de soluções, não importa qual seja a fé. Ele diz também, enquanto muitos países estão atualmente consolidando seus planos de estímulos individuais, permanece a necessidade urgente de um plano global capaz de criar novas instituições e também precisamos de um governo mundial. Então veja bem a expressão que ele usa aqui. Um governo global ou um governo mundial, para ajudar a construir uma nova rede de relações internacionais para promover o desenvolvimento integral do ser humano de todos os povos. Então veja que o resumo de todos os projetos, de todos os pronunciamentos, de todas as cartas que Francisco escreve estão aqui bem identificados. Ou seja, uma unidade de todos os seres humanos, não só dos católicos, mas de todas as pessoas, em torno de um ideal que é essa fraternidade internacional, que vai ser construída com ideais comuns, como por exemplo a ecologia, a superação da pobreza, a superação da doença, a pandemia, etc., a fim de que todos unidos, seja crentes ou ateus, seja de qual for a religião, o importante é que Deus é Pai de todos. A partir daí, nós vamos consolidando a nossa superação dos problemas a fim de termos um mundo melhor, mais humano e mais unido. Então eu digo aqui claramente, isso nunca foi o ideal da Igreja Católica Apostólica Romana. Então o que nós estamos querendo apresentar, através do exemplo desta carta recentemente publicada para os membros de todo o sistema financeiro internacional que estarão reunidos nesse próximo encontro de primavera de 2021, é aqui uma ocasião de nós repensarmos tudo que nós conhecemos e que nós temos vivido a respeito da Igreja Católica. E de nós mostrarmos aqui para as pessoas que ainda não entenderam que aquilo que hoje se apresenta como Igreja Católica na verdade, não passa de uma estrutura mundial que está usando a estrutura da Igreja Católica para instalar a nível global uma religião mundial. E essa religião mundial tem por objetivo dar apoio para o governo global que estão querendo implantar. Então é por isso que eu chamo a atenção aqui de todas as pessoas que procurem entender bem que não adianta você identificar a nova ordem mundial como um governo tirânico que ameaça toda a humanidade sem identificar os parceiros dessa nova ordem mundial. E entre esses parceiros dessa nova ordem mundial se encontra esta falsa igreja que está sendo comandada por Francisco e que se apresenta como Igreja Católica. Então, é interessante nós discernirmos bem que o globalismo ou mundialismo, ele só é possível através da anulação da Igreja Católica. E esse processo de anulação da Igreja ou de substituição da Igreja Católica por uma igreja internacional que possa abarcar todos os credos e que possa anular totalmente a noção de catolicismo, ela foi prenunciada por todos os arquitetos desta nova ordem, como, por exemplo, o Rabino Ben Amozeg, que foi financiado pelos Rothschild e que ele dizia, no seu livro Israel e a Humanidade,
que enquanto existir o cristianismo, não poderá haver outras religiões. Porque para o cristianismo, especificamente, ele fala do catolicismo, todas as outras religiões são falsas e sacrílegas. Portanto, a solução que ele propõe, a substituição da Igreja Católica por uma outra igreja que assuma apenas alguns valores do cristianismo. E nesta nova igreja haverá uma ausência total de toda crença dogmática que manifeste desunião ou conflito espiritual. Então aqui fica claro que o rabino Ben Amozeg era um profeta, já estava ali organizando seus adeptos que, muito bem infiltrados na estrutura da hierarquia da igreja, souberam organizar esse novo sistema que não conhece crença dogmática e, portanto, não gera nenhum tipo de desunião ou conflito espiritual. Agora, quando você diz, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica, como nós afirmamos no credo, nós estamos com isso manifestando a nossa adesão a uma igreja que tem um depósito da fé. Então você identifica cada igreja através daquilo que ela professa. Se aquela igreja professa tais crenças e tais dogmas, é sinal que aquela igreja pode ser chamada com esse nome e ela vai ser identificada como tal igreja. É assim que as pessoas sabem qual é a igreja luterana, qual é a igreja metodista, qual é a igreja anglicana. Agora, se eu digo que eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica, eu sou obrigado a me conformar a todos os dogmas de fé que foram proclamados por essa igreja desde São Pedro até os dias de hoje. E na medida em que você percebe que houve um rompimento desta igreja católica com esta nova igreja ecumênica fundada a partir de João 23 e do Vaticano II, então nós podemos dizer com toda razão que esta nova igreja não tem o direito de usar a marca registrada, o nome de Igreja Católica. Então é isso que Monsenhor Viganò vai argumentar naquela sua magistral conferência que ele pronunciou no ano passado, no mês de novembro. Então é a partir desta conferência que nós baseamos toda a nossa argumentação, nós damos o nosso apoio a Monsenhor Viganò e nós mostramos, a partir daquilo que ele tem afirmado, que nós estamos sendo enganados e nós estamos sendo levados por uma farsa para aderir a um projeto satânico para a formação de uma nova sociedade que não tem nada a ver com o cristianismo e com o catolicismo. Então é por isso que nessa entrevista recente, agora do começo de abril, Monsenhor Viganò diz que também são bem-vindas a divisão e a polarização. É uma frase muito importante, porque as pessoas sempre argumentam, vocês estão causando divisão. Mas é preciso a gente entender que sem a polarização e a divisão, você não consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Você não pode unir todos os seres humanos enquanto eles não estiverem unidos na mesma proclamação da fé. Então é por isso que ele diz que são bem-vindas a divisão e a polarização entre os que pertencem à cidade de Deus e os que servem ao príncipe desse mundo, ou seja, Satanás. Então essa divisão tem que acontecer. Entretanto, Francisco está promovendo a união de todos os seres humanos em detrimento da verdadeira fé e dos dogmas da Igreja Católica. Então você perceba aqui que nós temos razão de afirmar que Francisco não pode se apresentar como um papa da Igreja Católica.
na medida em que ele não é líder de uma igreja que é a mesma igreja católica que em todos os tempos da história ensinou a mesma fé. Então eu aproveito essa explicação para falar um pouco da doutrina do papado. Porque é por não compreender a doutrina do papado que as pessoas estão caindo em todas essas ciladas. Então, se você lê o Evangelho de São João, no seu último capítulo, você vê que Jesus, nosso Senhor ressuscitado, ele perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que todos esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aí ele perguntou uma outra vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse pela segunda vez: apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Porque com certeza ele se lembrou que ele tinha negado Cristo 3 vezes. Então Cristo fez questão de que Pedro reafirmasse 3 vezes o seu amor incondicional por ele. E ali, na terceira vez, Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Então essa passagem ela é fundamental para nós compreendermos o mistério do papado, que tem 3 objetivos. Por isso as 3 perguntas. Quer dizer que isso foi feito também de uma forma ritual, para se transmitir a Pedro, aquele que recebeu o cargo de príncipe, ou seja, de chefe dos apóstolos. Então Cristo fez questão de dar para ele esses 3 ministérios, que fazem parte do objetivo do exercício do papado. E é por isso que a coroa do Papa tem esses 3 degraus, porque ele tem que ensinar a verdadeira fé, e isso significa também condenar os erros, ele tem que nos dar os verdadeiros sacramentos, e ele tem que governar toda a igreja, não somente os fiéis, mas também os bispos e os sacerdotes. Então, se Pedro, naquele momento da paixão, faltou com a caridade, não significa que ele errou, no sentido de ensinar uma falsa doutrina, mas significa que ele pecou, no sentido de se afastar do verdadeiro amor e do caminho certo para o seguimento de Deus. Então, quando a igreja proclama a infalibilidade de um papa, a igreja não está dizendo que o papa nunca peca, mas ela está dizendo que um papa pode ter as suas fragilidades e muitas vezes cometer erros subjetivos, ou seja, fazer coisas que são pecados, podem causar prejuízos para a igreja, mas ele nunca vai ensinar nenhuma doutrina contrária àquela verdade única e perfeita que foi transmitida para a igreja desde os apóstolos. Então isso é um privilégio que Cristo deu, é um dom que Cristo concedeu para a sua igreja e para Pedro. Então é por isso que São Paulo diz que a igreja é mestra e coluna da verdade, e é por isso também que o Evangelho diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então essa é a doutrina católica sobre a infalibilidade papal. De tal maneira que, como nós confessamos na carta aos Efésios, nós temos uma só fé, um só batismo. E por isso podemos ter uma só igreja e um só chefe desta mesma igreja, que é o moderador universal desta fé e é aquele responsável em manter a integridade da doutrina ortodoxa que é transmitida em todos os tempos. Então isso foi ensinado desde o começo e foi confirmado de uma forma solene
através do Concílio Vaticano I. Então você observa a grandeza da Igreja Católica na medida em que você percebe que em todas as perseguições e todas as situações mais difíceis da história, a Igreja permaneceu firme e fiel no seu ensinamento e na sua doutrina. Veja, por exemplo, que no ano 303, Diocleciano, ele decretou a perseguição geral a toda a Igreja Católica. E eles prenderam bispos, mataram muitos fiéis no mundo inteiro, mas 10 anos depois, o imperador se converteu ao catolicismo e o Papa Silvestre descia das grutas do Monte Soracte para assumir o Palácio de Latrão. Então a igreja saía das catacumbas e a partir daí ela tinha também condições de implantar o seu sistema sacramental de maneira a consolidar aquilo que nós chamamos de cristandade, ou seja, de uma sociedade cristã bem organizada em todos os setores da sociedade. Então isso aconteceu de maneira que o Papa soube ter discernimento de extirpar tudo aquilo que não podia ser aproveitado da cultura pagã e com isso poder mostrar para as pessoas que a Igreja Católica foi feita e instalada na terra pelo verdadeiro Deus feito homem para que todas as realidades humanas fossem santificadas e transformadas pelo poder da fé e pela eficácia dos sacramentos. Então é com isso que nós temos que entender como a sociedade cristã foi sempre governada com o discernimento e o critério exato para julgar e interpretar todas as coisas que era dado pela assistência do Espírito Santo na pessoa do sucessor de Pedro, portanto, na pessoa do Papa. E é por isso, então, que o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica fundamental para o entendimento do papado, que se chama Satis Cognito, onde ele diz que a doutrina celestial de Jesus Cristo, ainda que esteja contida nos livros inspirados por Deus, se tivesse sido entregue aos pensamentos e aos critérios dos homens, com as suas interpretações diversas, nós não teríamos conseguido levar adiante a verdadeira igreja que Cristo queria estabelecer na terra. Então, por isso, ele deixa a Igreja Católica e, a partir dali, ele consolida a sua igreja na base da fé, na base doutrinal. Então, antes que existisse o Vaticano, antes que existisse qualquer igreja feita de pedras, a Igreja Católica já estava edificada na base da doutrina verdadeira. Então é por isso que ele vai dizer também aqui nessa encíclica que se uma pessoa se afasta em um só ponto da doutrina católica, então essa pessoa se afasta da Igreja Católica. Essa pessoa deixa de ser católica. Então nós temos que fazer as pessoas entenderem isso. Que essas pessoas que hoje se apresentam como papas, como bispos, eles já deixaram a Igreja Católica há muito tempo. Então eles não podem ser chamados de papas, de bispos, pelo menos no sentido certo da palavra, na medida em que eles não professam a fé católica. Então continua aqui a citação da Satis Cognito, quando ele diz que Santo Irineu, falando dos hereges, aqueles gnósticos da sua época, ele diz que eles também usavam as escrituras, mas pervertiam a sua interpretação. Então você vê até hoje, sociedade teosófica, todos esses espíritas, gnósticos, eles também usam a Bíblia, mas eles mudam a interpretação. E Santo Agostinho diz que a origem de todas as heresias e doutrinas perversas está na própria Bíblia. Mas, na medida em que a pessoa entende de forma errada aquele livro que é bom e que transmite a verdade. Então, nós devemos nos conformar a essa lógica
de que Cristo, para fundar a sua igreja, ele também deveria deixar a infalibilidade para a verdadeira igreja, senão de nada adiantaria todo esse esforço de ter vindo na terra nos transmitir a verdadeira fé. Então a Satis Conditum também vai citar essa passagem do Concílio Vaticano I, que diz que nós devemos crer como matéria de fé divina e católica em todas as verdades que estão contidas na palavra de Deus ou transmitidas pela tradição e que a igreja ensina, seja pelo magistério solene ou seja pelo seu magistério ordinário e universal. Então, com isso, nós conseguimos entender que não há sentido em fazer esta unidade entre todos os cristãos ou esta unidade entre todas as religiões, buscando um bem comum, enquanto nós não tivermos a compreensão que o verdadeiro bem da humanidade começa com a adesão da verdade. Porque se você não aderiu à verdade, como você vai se salvar e ter a vida eterna? E se você não tem a vida eterna, o que vale ter os bens nesse mundo? Essa é a reflexão. Então, vem pessoas para mim e dizem, mas de fato ainda existem muitas igrejas evangélicas que são sérias. Nós temos que apoiar também essas igrejas. Mas como pode existir uma igreja evangélica séria? A única seriedade é a conversão à verdadeira fé. De fato, eles podem ter, com certeza, muitos evangélicos que estão mais próximos da doutrina católica do que esses que estão promovendo essa apostasia completa atualmente. E eu acredito que existem, sim, protestantes e evangélicos que estão mais próximos da verdade do que muitos católicos. Mas nós não podemos nos conformar com uma igreja semi-católica ou uma igreja mais ou menos ortodoxa. Nós devemos buscar, acima de tudo, a verdade completa, integral e a perfeição da fé católica, como ela foi ensinada em todos os tempos. Então veja que Deus criou a família, Deus criou a igreja, Deus criou a sociedade. E todos os reinos cristãos faziam parte de um poder temporal que estava legitimamente organizado e ungido para representar Cristo, em nome de Cristo, para o governo da sociedade. E todos eles, por sua vez, estavam em torno do Papa, que era o representante, o vigário de Jesus Cristo, aquele que fazia o papel de união de todos os reinos e de todos os cristãos, a fim de levar as pessoas, através da verdade, ao cumprimento das promessas de Deus. Agora, se nós não temos alguém pregando a verdade católica, então nós não podemos chamar essa pessoa de Papa, senão nós estamos colaborando para a destruição da Igreja Católica. Mesmo que essa pessoa se apresente como Papa, tenha vestes de Papa e seja reconhecido como Papa por todos os cardeais e todos os bispos. É isso que diz Santo Afonso aqui, nesse livro que nós estamos apresentando hoje aqui, muito interessante, que é feito especialmente para falar da autoridade do Pontífice Romano. E nesse livro, Santo Afonso vai dizer, contra os sectários que negam que a Igreja Católica seja a única e verdadeira igreja, que fora do caso de heresia, o Papa não pode ser julgado por ninguém. Mas se um Papa cai na heresia, ele pode ser julgado por qualquer fiel, porque ele já está julgado, uma vez que é Cristo que o julga. E ele diz também que ele, na verdade, nunca nem teve acesso ao pontificado. Então ele diz, se ele está ali caindo em heresia, é sinal de que ele nunca foi um papa. Simplesmente isso. Por quê? Porque é impossível a igreja ter uma promessa direta de Cristo, que é impossível que algum papa caia na heresia. Então a citação de Santo Afonso nos ajuda a esclarecer o problema. Porque as pessoas estão dizendo hoje em dia coisas verdadeiramente estranhas à doutrina católica. Outro dia eu li um artigo de um tal de Edward Pentin, que ele fala o seguinte,
é um vaticanista que ele vai dizer que nós poderíamos muito bem ver Francisco ser sucedido por um papa que fosse um pouco mais ortodoxo. Então, realmente é impressionante como essas pessoas hoje em dia estão trabalhando com pensamentos que estão completamente fora daquilo que a igreja sempre ensinou e sempre pensou. E quando nós falamos de um mau papa, nós podemos dizer que ele talvez tenha sido um mau papa por alguma questão política ou por algum pecado que ele tenha cometido, mas nunca por nos ensinar alguma coisa que não corresponde à fé católica e ortodoxa. Então, quando nós dizemos tudo isso, as pessoas nos acusam de sedevacantismo. Mas é interessante a gente pensar o termo na medida em que não é possível uma pessoa ser sedevacantista. Ninguém pode ser alguma coisa que depende de uma situação provisória. Mas é lógico, é evidente que se a igreja que Francisco representa e todos os cardeais e bispos que o reconhecem como Papa fossem verdadeira hierarquia da Igreja Católica, é lógico que ele seria um Papa legítimo, sucessor desta mesma igreja. Mas é por isso então que nós vamos nos argumentos mais profundos que mostram, segundo a profecia de La Salette, que a Igreja Católica seria eclipsada, ou seja, que ela seria substituída por uma outra igreja. Então, se nós temos aí tantos anos que a igreja ficou sem um Papa legítimo, é justamente porque a igreja não está mais aí. Ela está cada vez sendo mais e mais substituída por esta igreja que agora se manifesta totalmente em oposição com a Igreja Católica. E isso tudo é provado por livros como esse, escrito pelo padre Constant, que fala da história da infalibilidade dos papas. Então é interessante que ele vai dizer ali que todos os inimigos da igreja se esforçaram em todos os tempos para difamar a sede de Roma e dizer que um papa poderia ter caído em alguma heresia. E ele prova por argumentos da história e por documentos que isso jamais aconteceu. E foi através de estudos históricos como esse que o Concílio Vaticano I se baseou para consolidar essa doutrina através do dogma da infalibilidade papal. Então eu vejo que hoje nós vemos aqui muitas discussões em torno do tema, mas as pessoas não estão se baseando naquilo que é mais importante. Ou seja, o que é mais importante não é nós termos uma unidade em torno de um Papa que não prega a fé católica, numa igreja que já não é mais a Igreja Católica, mas é um aglomerado de seitas, cada uma com a sua doutrina, com a sua liturgia, com a sua expressão, e que nós vamos ali tentar fazer uma unidade com aquilo. Ao contrário disso, nós deveríamos pensar naquilo que nós estamos vivendo como um caso único na história, que nos traz uma grande calamidade, mas ao mesmo tempo uma grande purificação. Porque sempre que Deus nos permite tamanha situação de confusão, de penúria e de armadilhas, Ele o faz porque Ele quer que nós tenhamos essa capacidade de discernir a verdade do erro através da nossa humildade, da nossa oração e, sobretudo, da verdadeira adesão à doutrina católica. Então é por isso que eu estou convidando todas as pessoas nesta nossa conferência de hoje a se aprofundarem sobre a doutrina do papado. Então, se você se aprofunda sobre a doutrina do papado, você vai perceber que o que nós temos hoje não é a verdadeira igreja e não é um verdadeiro papa, mas é um embuste, uma situação completamente falsa que compromete a própria instituição da igreja fundada por Cristo. E é assim que você percebe que em La Salette, Nossa Senhora não disse o Papa perderá a fé, mas ela disse Roma perderá a fé.
Então, quando ela diz Roma, ela sabe muito bem que ali em Roma não está um papa, mas ali está uma situação que simula, que faz um teatro como se toda a estrutura da igreja estivesse de pé, mas, na verdade, tudo aquilo é feito em forma de mentira, e esta é mais uma grande mentira que as pessoas hoje estão engolindo e por isso estão também sendo cada vez mais confundidas. Então, em meio a tantas mentiras e a tantas enganações, é preciso que nós tenhamos uma orientação segura. Então é por isso que Monsenhor Viganò veio nessa entrevista nos exortar a acreditar naquilo que a igreja sempre acreditou e a viver aquilo que a igreja sempre viveu. Esta é a solução segura para esses tempos de confusão, de mentira e de apostasia. Lembremos muito bem, meus amigos, que jamais seria possível esta apostasia que precede a vinda do anticristo com um verdadeiro Papa instalado ali na sede de Pedro. Então é por isso que você tem que lembrar daquilo que Jesus perguntou a ele. Pedro, tu me amas? E Pedro então responde, eu te amo. No sentido de que ele reconhece que Cristo é Deus e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é confessar a fé até a morte. Não é possível amar sem confessar a fé. Pedro primeiro confessou a verdadeira fé. Depois ele se tornou Papa, que significa pai e pastor de todo o rebanho. Então aqui conclui Monsenhor Viganò nesta sua entrevista a Aldo Valli, dizendo que as provações presentes não devem nos assustar, mas nos impulsionar a renovar a nossa fé naquele que disse de si mesmo, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Amemos a Deus acima de nós mesmos e saibamos que tudo concorre para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Com isso, nós não vamos ter medo das pandemias, das enganações, de todas as calamidades que vão vir sobre o mundo, mas nós estaremos firmes, presos na rocha firme, que é Cristo, e inabaláveis na medida que as provações vierem para purificar a nossa fé e para nos dar a condição de darmos o nosso testemunho de verdadeiros cristãos, de verdadeiros católicos, de verdadeiros seguidores desse mesmo Jesus Cristo que venceu esse mundo. Amém.